Bem-vindos ao Nativos Digitais. Numa altura em que se equaciona o futuro da RTP, tentamos saber o que é isso de fazer serviço público. (7 de março de 1957), assim começavam as emissões regulares da RTP. A Caixa ganhou vida e com ela o país aprendeu a olhar para si próprio através do vidro fosco de um televisor. Com a democracia, Portugal mudou e a TV também. Mas foi preciso esperar 18 anos para o país conhecer a televisão privada. Nesse momento, a RTP teve de se focar num conceito nem sempre fácil de definir: o serviço público. É um serviço que é prestado ao público. As duas palavras não enganam. Num sentido mais restrito, é um serviço que o Estado presta, que é necessário à população e que os outros setores da sociedade, portanto os privados, não estão ou não querem prestar. Nós sabemos exatamente o que não é serviço público de televisão, temos alguma dificuldade em saber o que é serviço público de televisão. Sabemos que reality shows que firam a dignidade humana não são serviço público de televisão. Sabemos que humor de baixo nível, o que não quer dizer popular, porque ambas as coisas são diferentes, não é serviço público de televisão. Por outro lado, há coisas que são óbvias, são serviço público de televisão. Informação de qualidade, informação que possa dar uma ideia clara das raízes, das tradições, do modus vivendi dos portugueses em Portugal e no estrangeiro, é serviço público de televisão. Depois há assuntos que são fronteira e é aí que surge a grande dúvida e a grande polémica. Um concurso popular sobre o preço certo em euros, será serviço público de televisão? O serviço público de média não abarca apenas a televisão, não podemos esquecer a rádio e também, neste caso, a agência Lusa, que presta um serviço importante ao público através dos meios de comunicação social. Não é? Todos devemos nos concentrar mais num sistema público de mídia, que já não lhe chamaria televisão, chamaria de facto um sistema público de comunicação e continuando sobre os conteúdos culturais públicos, património, a língua, a arte, a cultura. Quer dizer, nós precisamos disso como pão para a boca, digamos assim, para defender a lusofonia, a Portugalidade. Além dos canais em sinal aberto, o grupo RTP abarca 2 canais de cabo, a RTP Internacional, RTP África e os canais regionais dos Açores e Madeira. Na rádio, a segmentação repete-se com um canal generalista, um cultural e uma terceira antena dedicada a um público mais jovem. E além de tudo isto, acrescem ainda serviços online como a RTP Play e web rádios dirigidas a públicos diferentes. Por agora, esta é a oferta do serviço público de rádio e televisão em Portugal. No resto do mundo, os cenários são diversos. Há imensos modelos de serviço público no mundo. Mesmo na Europa há diferentes serviços, embora há bastante próximos entre si, mas há bastantes modelos diferentes. Eu julgo que não podemos trair, digamos assim, por completo o modelo europeu, não podemos traí-lo pura e simplesmente. Há obrigações, mas pode ser alterado. Desde sempre, a lógica europeia foi o serviço público só passa nos canais do Estado. Nos outros não passa serviço público. Mas isto é completamente eufemístico, isto não corresponde de facto à realidade, mas é assim que foi construído o sistema europeu. Com o arranque dos privados, a realidade televisiva mudou. As televisões estatais europeias reorientaram estratégias. Com o aparecimento da SIC e da TVI, a situação que se origina então é uma situação complicada, porque para já não havia mercado para 2 canais privados. Depois, a RTP1 adotou uma estratégia fortemente concorrencial relativamente às privadas. Eu creio que um dos aspectos fundamentais é ainda uma excessiva presença e até controle, em alguns momentos, por parte do Estado e do governo do momento, independentemente de quem está no poder, não é?
portanto, desse ponto de vista, eu creio que um serviço público precisa de se desprender dos poderes, e não apenas do poder político. Eu penso que hoje a questão da independência do poder económico é também uma questão importante. O discurso político e mediático dos últimos meses quase que esqueceu já o que era a RTP antes de 2002. Porque era um fartar de vilanagem e toda a gente sabe o que era. Portanto, o que a gestão da última década da RTP, com naturalmente o contributo das tutelas, conseguiu foi introduzir rigor nas contas, algum ou muito bom senso na gestão e o sentimento de algum senso de pudor naquilo que era a forma como se gastava. E, portanto, o que a RTP conseguiu é que, nas suas contas diárias, conseguiu já fazer com que o que recebe já dá para pagar o que gasta. As opiniões divergem quanto ao futuro, mas há uma questão que parece unânime. O serviço público ainda tem de melhorar. Creio, por outro lado, que se torna necessário acautelar condições mínimas de funcionamento, de experimentalismo em algumas áreas, de investimento na reportagem, na captação da diversidade geográfica, cultural e social da nossa população, incluindo as comunidades imigrantes. As dificuldades financeiras levam o Governo a equacionar a conta, o peso e a medida da presença do Estado na comunicação social. Privatização ou concessão é uma das questões do momento. Há casos em que isso já aconteceu, mas obviamente, quer dizer, entrando claramente numa lógica de mercado. Portanto, essa concessão acaba por redundar, digamos, ou na prestação de conteúdos muito específicos em que se perde o sentido de uma filosofia de programação, de uma lógica de programação, porque, de facto, o serviço público não pode ser considerado como um somatório de programas. É perfeitamente possível criar mecanismos sérios, pensados, não é feitos a correr, pensados de como é que o Estado, em nome da sociedade, verifica se um contrato entre uma empresa e o Estado está a ser cumprido ou não. Um privado, ainda que tenha um caderno de encargos que lhe seja colocado pelo Governo no momento da concessão, não vai deixar de querer ter no seu canal programas que possam ser rentabilizados do ponto de vista comercial. E só acontecerá se tiver audiências. Os franceses já privatizaram o seu principal canal de televisão em 1987. Na altura, a TF1, e eles contrataram com o novo proprietário um conjunto de, aquilo que se chama um caderno de encargos, um conjunto de obrigações de programação muito pesadas. Quer dizer, portanto, em que a TF1, logo no arranque, tinha que passar uma série de conteúdos de características culturais, etc. O modelo português atual é o de concessão do serviço público de rádio e televisão a uma empresa pública, a RTP. Ou seja, existe um contrato entre a empresa e o Estado em que são definidas as obrigações da RTP, nomeadamente o tipo de conteúdos e antenas que deve ter e as obrigações do Estado, em especial o valor que este deve transferir para compensar a empresa da prestação de um serviço que se entende não ser rentável. Assim, são várias as opções possíveis se o Governo decidir alterar o atual modelo. A mais drástica será privatizar a empresa e extinguir o serviço público, ou seja, passamos a ter mais 1 ou 2 canais privados, não tendo qualquer deles a obrigação de cumprir serviço público. Outro cenário será privatizar e concessionar, em que se vende a RTP a privados, mas continua a ser concessionária do serviço público, recebendo por isso indemnizações compensatórias e os valores de contribuição audiovisual cobrados nas faturas de eletricidade. Também se poderá optar por uma solução mista, em que se privatiza parte da empresa e das respectivas licenças de emissão, por exemplo, um dos canais de televisão em sinal aberto, e o contrato de concessão do serviço público fica confinado ao canal restante.
Um dos cenários possíveis é o da concentração do serviço público num único canal. A confirmar-se, haverá espaço para tudo. Eu julgo que há momentos em que nós, como pessoas, ou as empresas, ou o Estado, fazemos curas de emagrecimento. E não há nenhuma vergonha, nem nenhum problema em pensar que, por vezes, menos é mais. Pode ser um caderno de encargos muito orientado para aquilo que é hoje o Canal 2, ou pode ser um caderno de encargos que combine as lógicas, digamos, mais multitudinárias com lógicas mais de nicho e de pequenos grupos. Eu creio que terá de haver sempre alguma conciliação num único canal público destas duas lógicas. O fim da RTP2 significará, não tínhamos a menor dúvida, o fim de uma série de conteúdos que hoje fazem falta à sociedade portuguesa. Não tínhamos a menor dúvida. Não é possível, numa única grelha 24 horas, a não ser que se ponha o Nativos Digitais às 4 da manhã, a Fernanda Freitas às 5h30 da manhã e a Paula Moura Pinheiro às 6 da manhã, não é possível pensar que teremos uma grelha com todos os conteúdos. Alguns vão ter que desaparecer. E isso é um empobrecimento do espaço mediático, é um empobrecimento da própria qualidade da televisão. A conjuntura económica do próprio mercado não é fácil, onde as receitas publicitárias caíram 40% nos últimos anos. Os privados temem novos competidores. Já produtores independentes deparam-se com um futuro incerto. A Plural produz para a TVI, a SIC tem muita produção própria no Daytime, quase só produção própria, e depois tem a Fremantle como produtora privilegiada. A RTP neste estado eu não diria de marasmo, de ansiedade, de expectativa em relação ao que lhe vai acontecer, deixou de encomendar e, portanto, temos neste momento as produtoras completamente asfixiadas do ponto de vista de orçamentos para os próximos anos, porque não têm nada para fazer. A colocação de uma frequência da RTP no mercado, com o aparecimento de um novo operador, como deve calcular, estando os três canais em situação muito difícil, os 4, se aparecer mais um, a situação ainda vai piorar mais, não é? Seja nesta ou numa outra crise, com maior ou menor orçamento, ainda faz sentido um canal pago pelo Estado? Será que os privados prestam já um serviço público suficiente? Cada macaco no seu galho, quer dizer, não tínhamos dúvidas nem medo das palavras. Não fazem porque não têm de fazer, porque não é isso que está na sua gênese. Agora, claro que cumprem serviço público, quando fazem boa informação, quando fazem bons debates, claro que cumprem. Culpa a SIC, culpa a TVI. Mas a RTP tem uma outra obrigação, que tem a ver com ser a referência no momento da comparação. As exigências que são feitas à RTP são sempre muito maiores. Eu julgo que se acabasse o operador público que temos agora, era uma perda, mas ninguém morria, não é? Eu defendo que deve haver um operador de serviço público, seja ele público ou privado, que seja mandatado para fazer determinados conteúdos de interesse público que tornam as pessoas melhores cidadãos e que não são prestados pelos privados porque os privados não querem ou não podem. Em circunstâncias de escassez e de crise e, por outro lado, digamos assim, com uma tendência para o lucro, para a captação de audiências, como é evidente, há certas matérias que nunca terão possibilidade, mesmo com os desenvolvimentos tecnológicos que, entretanto, a televisão conheceu. Por essa razão, eu continuo a achar, e os meus colegas com quem tenho trabalhado no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade aqui da Universidade de Minho, temos achado que faz todo sentido e que se torna mesmo importante que o Estado acautele um serviço próprio de televisão. Um cenário de canal único será mais pobre para a diversidade dos estilos e para a diversidade da vida mediática portuguesa. A discussão, que se espera cada vez mais alargada, promete continuar. É tudo por hoje. O magazine de educação para os média da RTP2 regressa na próxima semana. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldeideias.com e em facebook.com/nativosdigitais.